Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Naum, capítulo 1. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra treme na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, perseguirá os seus inimigos até as trevas. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A angústia não precisará vir uma segunda vez, embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que planeja o mal contra o Senhor, que trama perversidades. Assim diz o Senhor: apesar de terem plena força e serem numerosos, serão ceifados e destruídos. Embora eu a tenha afligido, Judá, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Naum, capítulo 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada. Prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. O escudo dos seus soldados é vermelho, os seus guerreiros se vestem de escarlate. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de junípero. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, correm para o muro da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado, a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escravas batem no peito. O seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro. Não há fim para a sua riqueza. Está repleta de todo tipo de objeto de valor. Devastação, destruição, desolação. O coração se derrete, os joelhos vacilam, os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam os seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer.
Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes e estrangulava animais para suas leoas, que enchia a sua cova de presas e a sua toca de vítimas? Eis que estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Naum, capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros que atacam, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente que tropeça neles. Tudo por causa das suas ações desenfreadas como uma prostituta atraente e mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Levantarei o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Jogarei coisas repugnantes sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas, o seu muro. Cuxi e o Egito eram a sua força ilimitada. Puti e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada e levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres, e todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se e buscará um refúgio para proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Ali, o fogo consumirá você e a espada a eliminará. Como gafanhotos devastadores, ela a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores. Multiplique-se como gafanhotos migradores. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos migradores, e os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Quando o sol aparece, eles voam, mas ninguém sabe para onde. Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Novo Testamento, Apocalipse capítulo 14. Então olhei, e eis que diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus, como o de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como o de arpistas que tocavam as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
Foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo veio em seguida dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite, para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem para aqueles que receberem a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e eis que diante de mim havia uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos, em uma distância de 1.600 estádios. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.